Fala pessoal, tudo certinho? Então vamos começar a nossa parte de questões, exercícios. É a nossa última aula do nosso curso Relâmpago de Estatística, uma aula muito importante, porque o que vai cair na tua prova é a aula de agora. O resto é teoria para você saber fazer as questões. Mais um detalhe, né? A parte de estatística não tem muitas questões diferentes, tá? Tem poucos tipos de questão. Então eu vou mostrar um de cada para você aprender como faz. Você vai ficar um pouco incomodado, provavelmente, mas tenta aprender, tenta entender. Se quiser pausar e voltar também, fica à vontade. Então vamos para a primeira questão, uma questãozinha da EAR. Eu vou fazer junto com vocês, tá certo? Então olha só, ele apresenta um histograma para a gente, né, uma distribuição de frequências, em que ele mostra o número de alunos que tirou determinada nota. Então, repara comigo aqui olhando para o nosso histograma, né? Eu tive um aluno que tirou 1, eu tive 3 alunos que tiraram 2, eu tenho 5 alunos que tiraram 3. Isso é um histograma, tá certo, pessoal? Então eu coloco a frequência, né, o número de alunos, aqui nesse caso, e a nota. E ele quer saber qual é a porcentagem de alunos que tiraram nota inferior a 5. Então o que eu tenho que fazer? Primeiro, né, se ele quer a porcentagem dos alunos que tirou nota inferior a 5, a minha porcentagem ela vai ser o quê? O número de alunos que tirou nota inferior a 5 dividido pelo total de alunos, né? Aí muita gente comete o erro de achar que o total de alunos são 14, né? Ou são 13, ou algo do tipo. Não é, né, pessoal? Então, olha, aqui tem um aluno, aqui eu tenho 3 alunos, certo? Aqui eu tenho 5 alunos. Então, eu vou colocando aqui embaixo, né? 1 mais 3 mais 5, ou seja, eu vou somando o total de alunos, tá bom? Aqui já são 8 alunos. Aqui já são 12 alunos. Entendeu a lógica? É isso. Você vai somando e pegando o total de alunos. E no numerador, você vai pegar o quê? Somente os que tiveram nota inferior a 5. Ah, então eu posso pegar a nota 5? Não, inferior a 5. Então você vai pegar esse cara e esse cara. Eu estou falando e não escrevendo tanto porque eu tenho a questão resolvida, né? Eu somei todo mundo, deu 40. A quantidade de alunos que tirou nota inferior a 5 é 1 mais 3 mais 5 mais 8, 17. 17 sobre 40, 42,5%. É isso que tem que ser feito. Próxima questão, uma questãozinha também da EAR, tá? Ele fala sobre a altura de 80 homens de uma comunidade, tá? E aí ele coloca por faixas, tá vendo? De 1,60 até 1,65 são 4 homens e tal. Quer dizer, você consegue, a partir disso aqui, criar, se você quiser também, um histograma, concorda comigo, né? Você coloca aqui, ó, número, então você pode colocar assim, digamos, tá? Estou colocando um exemplo aqui, número de homens, tá? Número de homens. E aqui, a altura. Só que aqui vai ser a altura o quê? Vai ser a faixa de altura, né? Então, por exemplo, aqui, digamos, é de 1,60 até 1,65. É a classe 1. Aqui de 1,65 até 1,70 é a classe 2. Você vai colocar aqui, né? Por exemplo, aqui são 4, né? Então eu faria um morrinho de 4. Aqui são 12, eu faria um morrinho de 12. Consegue entender o que eu estou falando? É isso. Você faria um histograma, tá bom? Você consegue fazer um histograma, a distribuição de frequência aqui. Você consegue fazer isso com esses dados que estão sendo dados. O que ele pergunta? A porcentagem ou percentagem dos homens com altura maior ou igual que 1,80. Tá bom, pessoal? Então, quer dizer, nem precisaria criar isso, mas eu só estou dando esse exemplo, né? Então, seria esse pessoal aqui, concorda comigo? Tá? Mas se você quisesse, né, e fosse pedido para você criar um histograma, você criaria. Vamos partir para a solução. É isso, pessoal, tá? São 20 por 80, 25%. Ah, mestre, esse nível de dificuldade, as primeiras questões sim. Lembra, né? Eu estou colocando uma questão de cada tipo. Os primeiros tipos de questão, que são mais fáceis, são esses. Depois a parada vai ficando um pouquinho mais complicada. Próxima questão. Pô, mas não é a mesma questão? Pois é, né? EAR no ano seguinte cobrou essa questão pra gente, né? Colocou aqui uma distribuição aqui, número de pontos, tá? Repara que essa tabela aqui está separada em 4 colunas, mas deveria ser só em 2, né? É que essas 2 últimas colunas aqui, na hora da prova lá, eles não quiseram colocar uma embaixo da outra, mas é a mesma coisa, tá? Coluna 1, coluna 2, coluna 1, coluna 2. Você pode colocar uma embaixo da outra no teu rascunho. O que ele está falando? Ele está dando as diferentes classes, então isso aqui é a primeira classe, essa aqui é a segunda classe, essa aqui é a terceira classe. Então se você fosse montar o teu histograma, você montaria como? Do mesmo modo, né? Olha lá, lembra que a gente fez isso agora? Na outra, olha só, 90 a 95, classe 1, 95 a 100, classe 2, e faria aqui o teu histograma. O que ele pede? Ele pede a frequência relativa, isso é uma coisa. De qual classe? Da classe 1, da classe 2, da classe 3, de qual classe? Da classe modal. Aí muita gente travou numa questão que é simples. Por quê? O que é a classe modal? É a classe que mais aparece, né? A classe que aparece mais vezes. Como assim a classe que aparece mais vezes? Repara, esses 40 alunos aqui, se eu perguntar para eles
para cada um deles qual é a classe que eles pertencem, eles vão falar classe 1, classe 1, classe 1, classe 1. Os 40 alunos vão falar classe 1. Desses 60 alunos aqui, se eu perguntar qual classe eles pertencem, todos eles vão falar classe 2, classe 2. Qual é a classe que mais gente pertence? Entendeu a ideia? É essa classe aqui, né? Esses 180 alunos vão falar que pertencem à classe 5. Então, qual é a classe modal? Que é a classe, que é a moda, né? Modal no sentido de ser a moda. É a classe 5, essa classe aqui, tá bom? Então ele pergunta a frequência relativa e não a absoluta, já vimos o que é isso, né? Da classe modal, da classe 5. Então, são 180 alunos na classe modal, dividido na frequência relativa, lembra? É a parte pelo todo, né? Então, 180 alunos na classe modal e o todo, quanto é o todo aqui? Tem que somar, né? Tem 100 aqui, com mais 300 aqui, então dá 400, né? Bom, soma tudão, tá? Vou resolver essa questão, já está resolvida, né? A classe modal é a quinta classe, porque é a classe que mais aparece, e a frequência relativa é o 180 dividido pelo todo, vai dar 20%.